Bom, irmãos, paz e graça, né? Saí lá do brejo e retornei para casa. Não sei quanto tempo ficar por aqui na minha casa e retornei. Tô gravando aqui porque da minha casa é o local melhor para se gravar, tá? Bom, irmãos, o que eu quero trabalhar com vocês hoje é algo bem pertinente à nossa situação. Eu estava vendo ultimamente no Face algo sobre os trabalhos, né, que as comunidades, as igrejas estão fazendo entre as pessoas que precisam e tem que ser feito mesmo, dentro do possível, né, com toda a segurança necessária, porque tanto quem está ajudando precisa se proteger, como também quem é ajudado precisa também receber a devida proteção, certo? Mas o que me chama a atenção é justamente algumas questões que são postas. Por exemplo, eu lendo determinada coisa, né? E aqui não é fazer crítica a seu ninguém, mas aqui isso é constatar algo que a gente precisa parar e pensar. Nisso que eu li, né, em uma dessas postagens, né, em uma dessas ajudas, né, que foram postas para divulgação, e aqui eu não quero julgar se isso é correto ou não, até porque as coisas têm dois lados, né? Você pode julgar isso de uma perspectiva de cara querendo se tornar notório, né, visível, como também você pode julgar isso da seguinte forma: isso é necessário para que pessoas vejam que algo está sendo feito e ajudem também. Então a minha ideia aqui não é questionar isso, mas a minha ideia aqui é analisar algo que eu li e que fora dito, né, que acaba causando surpresa para alguns, que é justamente o que? Na reação que as pessoas têm quando são ajudadas. E é óbvio que precisa ter uma reação de gratidão. A gratidão é algo que é necessário, a gratidão é algo que um ser humano precisa ter. O Senhor Jesus reclamou da ingratidão daqueles 9 leprosos que não voltaram para agradecer. Verdade. Mas o que me chama a atenção, de uma certa forma, é uma certa... Deixa eu colocar da seguinte maneira: uma certa ingenuidade de alguns irmãos que ajudam, certo? E ficam espantados e maravilhados com a reação que o ímpio teve com aquela pessoa que está recebendo, que muitas vezes não professa o nome de Deus. Aliás, né, na maioria das vezes não professa o nome de Deus, não tem relação nenhuma de temor a Deus. E a reação que essas pessoas têm quando elas são ajudadas. Então, as pessoas que ajudam, né, se maravilham e chegam a colocar coisas do tipo: algo sobrenatural está acontecendo, algo não sei o que está acontecendo, sabe? E legal, acho que as pessoas têm essa percepção. Mas o que eu quero aqui pensar com os irmãos é da seguinte forma: o quanto essa resposta do ímpio ela é verdadeira, certo? Porque, por exemplo, a gente tem a questão do povo de Deus, da igreja, dos eleitos do Senhor, que você às vezes você não tem a resposta adequada, certo, por parte desse povo. E você percebe que isso provém de uma atitude de rebelião desse povo. Compreenda? Que isso provém de uma atitude de rebelião desse povo, em não se expressar e não agradecer a Deus de forma correta. E eu estou falando isso de pessoas que são regeneradas. Aí eu fico pensando da seguinte forma: o quanto desse sentimento de gratidão, dessa busca por Deus, tem de fato e de verdade acontecido em nosso país, no mundo todo, em períodos como nós estamos vivenciando, períodos de pandemia. A minha questão sempre é a seguinte forma: vamos admitir que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela piedade de Deus, pela clemência do Senhor, o Senhor permita que as vacinas que estão sendo testadas funcionem. Ou então que o Senhor Deus permita que os medicamentos que estão sendo testados funcionem. Então vamos pensar na seguinte possibilidade: que amanhã todas as mídias, né, inclusive as que são contra ou a favor do governo, isso aí não importa, chega a noticiar todas ao mesmo tempo: a cura para o coronavírus, o Covid-19 e o coronavírus, a cura. Então a minha pergunta é: essas pessoas que hoje estão
dizendo que querem buscar a Deus, dizendo que querem fazer isso ou aquilo, coisa que tem provocado em alguns irmãos a ideia de algo está acontecendo. A minha pergunta é simples: será que vai haver esse mesmo sentimento? Ou será que esse sentimento tem sido provocado justamente pelo medo, certo? Pelo medo. É óbvio que o medo é um elemento necessário na adoração, porque você não adora se você não tem medo, se você não tiver medo. Isso é simples. Ninguém vai ter respeito, ninguém vai adorar, ninguém vai se submeter se não tiver medo. E também é isso que eu quero questionar. Quer dizer, o quanto até mesmo essa fala desse medo realmente é um medo de verdade, é um medo que vai me levar ao temor, é um medo que vai me levar à ideia de eu preciso temer, eu preciso obedecer, eu preciso, sabe, me aquietar, eu preciso, sabe, o quanto o ser humano está sendo testado, não é? O ser humano está sendo testado e aquilo que realmente ele é, o seu coração vai manifestar, certo? A Escritura já vai dizer algo a respeito do coração humano, que ele é desesperadamente enganoso. E há uma pergunta: quem o conhecerá, né? Ele é corrupto, ele é enganoso, e quem o conhecerá? Quem conhece o que de fato e de verdade é um ser humano? Quem conhece o que de fato e de verdade é o homem? Entende? A gente sempre tem aquela pergunta. Eu me lembro muito de uma passagem lá em João, do Senhor Jesus, que a Escritura vai dizer que o Senhor Jesus sabia o que era a natureza humana, por isso não confiava neles. Entende? Então ele sabia o que era a natureza humana. E a natureza humana sem Deus ela é corrupta, a natureza humana sem Deus ela é interesseira, a natureza humana sem Deus ela é aproveitadora, a natureza humana de Deus ela usa do jeitinho brasileiro. Sabe, a natureza humana sem Deus, ela só quer um bem, o melhor para ela, independentemente se esse melhor vai prejudicar outros ou não. Então você vê, é bom que as pessoas ajudem, é bom que a igreja do Senhor Jesus se mobilize nesse tempo de pandemia, isso é bom. Mas é bom também, irmãos, que a gente tenha esse senso crítico, que a gente não seja, sabe, tão assim, inocente, essa palavra que eu quero usar, ao ponto de achar que os ímpios agora estão reconhecendo Deus. É complicado isso, porque quando a gente volta a dizer, quando a gente olha para a Escritura, o Senhor Jesus, lá no começozinho de João, você vai observar isso, tá? Só você observar isso lá no começozinho de João. O Senhor Jesus, ele disse, as pessoas estavam atrás dele, multidões estavam atrás dele. E você pergunta, por que multidões estavam atrás dele? E as multidões estavam atrás dele, atrás de quê? Atrás dos ensinamentos de Jesus, atrás daquilo que o Senhor dizia, que vão ter que submeter-se a Deus, obedecê-lo? Não. Atrás de pão, atrás de comida, atrás de coisas que perecem. Então a grande questão é, hoje os homens dizem que querem buscar Deus. É a pesquisa, né? Que mais de 30% das pessoas disseram que quando as coisas voltarem ao normal, elas irão querer ir para uma igreja. Bom, o tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer. E aqui, obviamente, eu rogo a Deus para que Deus leve mesmo muitas pessoas ao arrependimento, sem sombra de dúvida. Só que eu acho que a gente precisa ser crítico, sabe? Eu acho que a gente precisa parar e pensar e analisar e ver da seguinte forma, o quanto estamos vivenciando de fato e de verdade, sabe, um derramar de uma ação poderosa de Deus. O quanto. Eu questiono muito isso. Os ditos avivamentos no nosso país têm provado o quanto isso não procede de Deus. Entende? Só é você observar da seguinte forma, as pessoas têm procurado temer a Deus. Qual é a relação que as pessoas têm com a lei de Deus? Avivamento que não leva o homem ao arrependimento, avivamento que não leva o homem a querer viver uma vida correta diante de Deus, um avivamento que não leva o homem a querer ser o melhor cristão, melhor pai de família, melhor marido, melhor tudo. Que tipo de avivamento é esse? Não é? E é interessante uma coisa, né, irmãos, que essa melhoria no caráter, na conduta espiritual, está relacionada à obediência à lei. É quando você vai ver a teologia dos supostos movimentos
avivamento, quase que não sai, né? Os supostos movimentos de avivamento, o pressuposto que eles têm em relação à lei de Deus é que a lei de Deus é o que tem que ser rejeitado. A lei de Deus é o que é passado, sabe? E o curioso é que agora a noção de pecado para essas pessoas é justamente o que a regrinha de ouro estabelecida pelos fundadores de tais e tais lugares. Então, nós devemos questionar, irmãos, se de fato e de verdade tudo isso que está acontecendo, entendeu? É um avivamento. Se de fato e de verdade tudo isso que está acontecendo é um mover sobrenatural de Deus, ou se isso tem sido atitudes interesseiras de pessoas que estão em pânico, de pessoas que olham e dizem, não temos para onde fugir, não temos para onde correr, sabe? Então a minha pergunta é, se amanhã isso é anunciado, será que a gente vai ter essas mesmas pessoas que geraram esse sentimento de maravilha na parte de alguns irmãos nos bares, nos prostíbulos, fazendo coisa errada? Ou será que a gente vai ter a manifestação realmente de um avivamento? Volto aqui a dizer, eu rogo a Deus que Deus derrame sua graça, eu rogo a Deus isso. Agora eu questiono muito isso. Que tipo de avivamento, que tipo de evangelho tem sido esse? Onde o homem não é levado para a lei, não para ser salvo, mas porque já é salvo, onde a lei é vista como algo quase demoníaco, entendeu? Algo que tem que ser rechaçado de toda e qualquer forma, certo? Aí você olha assim e diz, peraí, que coisa estranha é essa? Você olha os avivamentos na Escritura, voltando a dizer, o homem é levado ao arrependimento, o homem é levado ao quebrantamento, aqui não. Aqui o homem é levado a um movimento de rebelião contra Deus. Aqui o homem é levado a um movimento de achar que Deus é seu empregado. Quer dizer, êxtase espiritual, hoje em dia, é o que está sendo buscado, e não uma vida de dedicação a Deus. As pessoas querem ter fortuna, querem se dar bem na vida, entendeu? Querem ser ricas, querem ter bem-estar, contrariando aquilo que a Escritura diz a respeito de como seria a vida de um cristão aqui. Não estou dizendo que o cristão não possa ter bem-estar, não sou nenhum louco, mas eu estou dizendo que quando a gente prega um evangelho, o evangelho gira em torno disso, bem-estar, esquecendo das coisas do alto, como diz lá em Colossenses 3, então algo está errado, irmãos, algo está gritantemente errado, sabe, em relação àquilo que a Escritura diz. Eu volto a dizer, isso acaba levando muitos irmãos a uma certa ilusão, certo? Muitos irmãos a certa ilusão, porque eles ficam maravilhados. Olha, eu conheço umas pessoas que hoje estão querendo buscar a Deus, não sei o quê. Meu amigo, Deus seja louvado se isso for verdade, mas o questionamento que você precisa fazer é isso, meu irmão. O quanto de verdade tem isso? Volto a dizer, se amanhã aparecer a cura, se amanhã aparecer uma vacina, se amanhã aparecer um medicamento que traga a normalidade à vida das pessoas, a pergunta é, será que essas pessoas irão continuar demonstrando interesse pelas coisas de Deus? Ou será que isso tudinho é uma forma de dar um Agamenon, é uma forma de mentira, tá? Então vamos pensar, irmãos, tá? Vamos pedir a Deus sabedoria, discernimento, certo? Continuar pregando o evangelho, continuar chamando os homens ao arrependimento e compreendendo uma coisa, irmão, só vai vir quem Deus tiver decretado que viria. Só vai vir quem Deus escolheu na eternidade. Quem o Senhor Deus não escolheu, quem não foi decretado, vai manifestar um arrependimento falso, entendeu? Vai manifestar um remorso falso, não remorso